Justiça dos Estados Unidos diz que documento usado pelo STF para prender Felipe Martins é falso. O magistrado também criticou as autoridades americanas por reconhecerem a falsidade do registro. Uma pessoa está presa e é preciso saber os nomes daqueles que cometeram todas as inserções fraudulentas. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber, que traz mais detalhes. O nosso correspondente já está aqui no telão, vai atualizar a nossa audiência da tarde. Ivan Kleber, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Reisiane. Uma saudação especial a você, os colegas de bancada e principalmente a nossa audiência que nos acompanha nesta sexta-feira. Temos essa revelação importante, então, da justiça americana, onde o juiz Gregory Presnell alega, ele publica que os documentos utilizados pelo STF que basearam a prisão de Felipe Martins, ex-assessor da presidência da República do Brasil, são falsos. Esses documentos são falsos. O juiz indicado por Bill Clinton, olha só, ele fez duras críticas também às agências do governo americano, criticou até mesmo os advogados, do governo americano, e ele pediu, então, determinou que as agências entreguem as informações necessárias para entender o que aconteceu. Eu vou ler aqui um trecho, da declaração do juiz Presnell, que ajuda a entender o que está acontecendo, Geisiane. Ele diz o seguinte aqui, abre aspas: houve um registro falso feito nos sistemas de patrulha da fronteira que afetou uma pessoa de forma considerável. O governo reconhece a falsidade e a gravidade disso, declarou o juiz, Ele acrescentou também que Felipe Martins foi, aspas, preso em decorrência desse dado incorreto e, portanto, tem o direito de saber como isso aconteceu e quem deu causa a isso. O magistrado afirmou ainda que se um ato foi praticado intencionalmente no âmbito do governo americano, neste caso, de modo a prejudicar alguém, é exatamente esse tipo de situação que a agência que investiga a questão foi criada para esclarecer. Então, o juiz ele determinou, a entrega desses documentos e também, Geisiane, aqui a gente precisa fazer um paralelo com aquele documento que nós tivemos no CBP do ano passado, de outubro do ano passado, onde ali o CBP já dizia que aquele documento não era correto, não era o documento correto. Aqui, Geisiane, a gente precisa explicar a diferença porque o juiz Presnell foi nesse ponto. Uma coisa é você errar um registro, você cometer um erro na hora ali de colocar o nome de uma pessoa, números do passaporte, etc. Portanto, isso é um erro. O que o juiz está dizendo aqui é que isso foi feito de maneira proposital, não foi um erro, foi algo que alguém, de maneira deliberada, entrou no sistema e fez, portanto, não é um erro. A decisão do juiz quase que ela dialoga, com a decisão do CBP de outubro do ano passado, mas reafirma esse posicionamento, então, de que não foi um erro. O que também ajuda, Geisiane, a, de certa maneira, a gente colocar ordem em alguns pontos, porque no ano passado, acredito eu, chegou a ser ventilado no Brasil de que tudo isso tinha acontecido por conta de um erro no governo Bolsonaro. Portanto, ainda na gestão Bolsonaro, os dados teriam sido inseridos de maneira errada, etc. Por parte da gestão Bolsonaro, essa tese agora, pelo menos para o juiz Presnell, ela cai por terra, porque se trata de um erro do governo americano, mas como ele disse, até eu tenho que me corrigir aqui, não foi um erro, alguém de maneira proposital entrou ali no sistema e fez isso. Nós estamos aí destacando também um trecho, onde o juiz ele diz o seguinte: não importa quem são as pessoas envolvidas, ele deixa isso bem claro no plural, quem são as pessoas envolvidas ou onde vivem, onde estão, elas serão responsabilizadas pelo que aconteceu. Obviamente que essa decisão do juiz Presnell, ela muda consideravelmente a situação do Felipe Martins. Afinal de contas, o documento não foi só fruto de um erro, agora, como nós sabemos, então, de algo proposital no sistema de entrada de imigração nos Estados Unidos, o CBP. Agora, atenção, Geisiane, as investigações, tudo que envolve o caso Felipe Martins continua com um sigilo altíssimo. Nós tivemos aí apenas uma decisão do juiz Presnell, mas as investigações,
enfim, tudo que está por trás desse caso ainda estão em um alto sigilo. Até, Geisiane, era comum aqui no chat mesmo do nosso jornal, né, as pessoas perguntarem, não tem atualização do caso do Felipe Martins, ninguém falou mais nada. É que realmente o caso corre num sigilo máximo, nós tivemos até a troca de juiz desse caso no meio do processo, e agora tem esse andamento, então, extremamente importante que a gente está trazendo aqui para a nossa audiência. Geisiane. Ivan Kleber, ainda sobre esse caso, a gente sabe que o nome do Alexandre de Moraes é bastante conhecido pelos americanos, pelo governo federal. A gente sabe também, aqui mesmo nós trouxemos na semana passada, que a possibilidade de novas sanções direcionadas ao Alexandre, mas aí em relação à liberdade de expressão, aquele caso que está no CPF dele, viria à tona. Tem as questões das empresas americanas também, que aí é uma questão mais ampla. Na sua percepção, com essa notícia em vindo a público, dessa fraude, a gente sabendo que o nome do Alexandre de Moraes está nessa suposta trama golpista, é o juiz ali por trás de tudo isso, na sua percepção, nas notícias daí de fora, como que fica o Alexandre de Moraes no meio de tudo isso? Geisiane, eu quero voltar aqui para a última parte que nós trouxemos aí do posicionamento do juiz Presnel, que ele deixa bem claro que ele está usando o plural. Tá? Então, seja quem for que estiver por trás dessa questão toda, não foi feito sozinho. Né? Foi mais de uma pessoa aí que colaborou para que tudo isso acontecesse. No caso específico do ministro Alexandre de Moraes, Geisiane, esse é mais um fato, né? Uma pessoa esteve presa injustamente, aliás, está presa ainda, né? Injustamente, e passando por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. O que nós temos, desde a publicação de domingo passado do Financial Times até hoje, na verdade é um combo. Não é? Eu não acredito que o governo americano tome a iniciativa de aplicar alguma sanção ao ministro Alexandre de Moraes, ou até mesmo a retomada da Magnitsky, algo nesse sentido, por apenas uma decisão que ele tenha tomado. A gente tem várias. A mais recente, a questão envolvendo o jornalista lá do Maranhão e o sigilo de fonte, não é? Que a gente teve essa semana. Mas, quando a gente soma também a questão, por exemplo, da dosimetria, que foi aprovada em dezembro do ano passado, e foi até saudada pelo governo americano, não foi colocado em prática. Nós temos recentemente o ministro Alexandre de Moraes proibindo os filhos, né, de visitarem o pai. Estou me referindo aos filhos do presidente Bolsonaro que não puderam visitar o pai nos dias dos pais. E por aí vai. Poderíamos, talvez aqui, Geisiane, fazer um jornal inteiro sobre esse combo Alexandre de Moraes. Então, obviamente que esse caso do Felipe Martins é mais uma pecinha ali que vai se somando a tudo isso, né? Então, se o governo americano tomar a decisão de sancionar de novo o ministro Alexandre de Moraes, acredito eu que seja mais por conta de todas essas ações. Com certeza essa do sigilo de fonte é gravíssima, tanto que setores de esquerda lá nos Estados Unidos se manifestaram. A gente trouxe justamente aqui na semana passada, e essa questão do Felipe Martins vai agregar ainda mais, até porque, por enquanto, nós temos uma repercussão muito grande dessa questão do Felipe Martins aqui no Brasil. Daqui a pouco as agências americanas vão começar a reportar isso, e será mais um assunto aí, então, para o catálogo, digamos assim, Alexandre de Moraes. Geisiane. Te trazer aqui à tela as nossas comentaristas do dia, as nossas analistas. Já dou boa tarde aqui a doutora Kátia Magalhães, também a nossa querida Berenice Leite, e passo a palavra à doutora Kátia Magalhães. Boa tarde, Geise Berê, agora Ivan. Pois é, Ivan, que notícia boa para todos nós que acompanhamos o arbítrio desses casos alexandrinos, e sobretudo desse caso do Felipe Martins, que chega a ser um caso mórbido, chega a ser um caso de sadismo explícito. E aí tem algumas perguntinhas, até algumas considerações técnicas que eu queria bater uma bola com você. Existe um instituto, uma figura jurídica chamada denunciação à lide, que é a figura mediante a qual um determinado réu, ele chama outras partes ao processo para prevenir responsabilidade para um eventual ressarcimento futuro. Até onde eu saiba, salvo engano, me corrija, por favor, se eu estiver equivocada, essa ação é uma ação civil movida pelo Felipe Martins contra o governo norte-americano lá nos Estados Unidos, pleiteando danos, ou seja, reparação pecuniária. E aí surge essa informação de que sim, de que o documento foi fraudado. E eu te pergunto, em que fase estamos desse processo? Estamos ainda na disclosure
closure na produção de provas, já estamos prestes a ter uma sentença do juiz de primeira instância. Outra coisa, há uma expectativa do governo americano fazer essa denunciação à lide contra o funcionário, eventualmente funcionário norte-americano, fazer essa mesma denunciação à lide contra Alexandre de Moraes, e aí teríamos uma nova ação civil, além daquela ação da Trump Media e da Rumble na Flórida, teríamos uma nova ação contra o CPF de Alexandre de Moraes, também pleiteando danos. Ficam essas questões assim que eu confesso, eu daqui estou meio tonta, eu queria ouvir você para ter esses esclarecimentos. Olá, doutora Kátia, boa tarde. Não é só a senhora. Eu estou acompanhando esse caso também desde que ele começou. Pessoas, né, nós temos aqui a colega Ana Paula Henke, que também está fazendo uma cobertura sensacional desse assunto desde o dia 1. Não é tão simples de acompanhar e é um caso que está cheio de reviravoltas. Eu usei um dia uma metáfora aqui, doutora Kátia, se a senhora me permite, eu vou utilizá-la de novo. Todos nós, em algum momento na infância, brincamos com aquele joguinho que você tem uma caixa e quando você abre a caixa, tem outra caixa dentro. E aí você tem que abrir de novo a caixa que está ali e não terminam mais essas caixinhas, elas continuam. O caso do Felipe Martins é mais ou menos assim. À medida que o caso foi avançando, em alguns momentos você precisava voltar 2, 3 casinhas para trás, porque estava tudo embaralhado de novo. Então, a primeira pergunta, doutora Kátia, estamos próximos de uma sentença? Ainda não. Para ser bem honesto com a senhora, a gente não sabe, porque devido ao sigilo que foi colocado em torno do caso, principalmente depois que o juiz Presnell assumiu, é que a gente não tem uma noção do quão próximo e até mesmo daquilo que ele sabe. Ele pode ter dado algumas pistas do que ele sabe, né, nessa publicação, mas a gente não tem todos os detalhes daquilo que o juiz, que ele tem em mãos, não é? Eu acredito que nesse momento nós estamos na fase de investigação para entender a profundidade, quantas pessoas participaram desse esquema, quem participou, isso era governo Biden. Então, assim, por isso que o juiz Presnell colocou todo esse sigilo em torno do caso, e ele vai continuar assim. Bom, agora a segunda parte da sua pergunta, o Felipe Martins, ele conseguiu o principal que ele queria nessa questão, que era provar que ele não esteve nos Estados Unidos na data que foi atribuída. E agora ele tem uma sentença, né, digamos assim, ele tem uma decisão de um juiz que não só diz que o documento que dizia que ele entrou nos Estados Unidos é falso, como também critica as agências americanas, até mesmo o advogado do governo americano. Isso lá nos Estados Unidos tem um peso muito grande. E olha, repito, quero frisar isso aqui, é um juiz que foi indicado pelo Bill Clinton, Partido Democrata. Não dá nem para dizer que é um juiz aliado do presidente Trump, etc. Não, é um juiz que está seguindo a lei dentro daquilo que ele está sabendo, né? Então, primeiro ponto, o Felipe conseguiu isso. Agora, obviamente que sim, doutora Kátia, o Felipe Martins, ele terá o direito a uma indenização do governo americano bem grande, porque, imagine, isso resultou na prisão dele e ele ainda está preso. A gente precisa, obviamente, ressaltar isso. Então, com certeza, ele tem esse direito, terá direito a essa indenização. Agora, o que o governo americano vai fazer depois disso? A gente pode presumir que abre-se uma investigação contra esse funcionário que sentou ali na frente do computador e inseriu os registros. Ele vai assumir a responsabilidade para ele? Meio difícil, porque como que alguém acorda de manhã e diz, vou colocar aqui o nome de Felipe Martins, um brasileiro, ou seja, alguém foi passando orientação para essa pessoa. E aí é que segue a investigação para descobrir de onde saiu a origem da ideia. Quem foi o mentor, quem teve a ideia inicial, enfim. E aí, não à toa, a nossa direção coloca no momento certo, o timing foi correto, a gente destaca de novo esse trecho que foi compartilhado pela Ana Paula Henkel nas redes sociais, que diz justamente isso, no plural. Não importa quem foram as pessoas e onde elas estejam, elas serão responsabilizadas. Mas, doutora Kátia, eu confesso com a senhora aqui também, que é um caso que está dando bastante trabalho, mas se Deus quiser, nós poderemos reportar aqui que a justiça será feita nesse caso, no caso do Felipe Martins. Geisiane, devolvo para você. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado.
e ela viu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.